Olá, vamos resolver os exercícios de aula da aula 16 do seu livro. Então, exercício 1. O motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 kg, que trafegava em linha reta, com velocidade constante de 72 km por hora. Aí você já pode passar para 20 metros por segundo. 72, né, tá em quilômetros por hora, dividido por 3,6, dá o 20 metros por segundo. Quando avistou uma carreta atravessada na pista. Transcorreu 1 segundo entre o momento em que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a frenagem com desaceleração constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele ainda andou um tempo de 1 segundo antes de pisar no freio. Só depois de 1 segundo que ele pisa no freio, e aí ele vai ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, fazendo parar o veículo. Sabendo-se que o automóvel parou, então a primeira velocidade é a de 20, a última velocidade é 0. Pode-se afirmar que o intervalo de tempo transcorrido desde o instante que o motorista avistou a carreta até o instante que ele parou completamente. Então não se esqueça do 1 segundo que ele demorou para pisar no freio. Então aqui eu acho o tempo que ele gastou para parar, né? Eu tenho que somar 1. Então eu vou fazer direto VV0 mais AT. E aí a tensão na aceleração você vai ter que usar negativa porque é um movimento retardado. Então a velocidade final é 0, a inicial é 20, como eu estou usando mais 20, a aceleração vira menos 10. Aí eu tenho tempo. Esse tempo vai dar de 2 segundos. Esse tempo é o tempo que ele gastou para parar. Porém, ele demorou 1 segundo para pisar no freio. Então vai ficar 2 mais 1, 3 segundos. É o tempo total, letra C, né? Aí o exercício 2, ó. O 2, vamos ler, ele fala: um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros, então ele deu o espaço inicial 40 metros. Com velocidade de 30 metros por segundo no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então quer dizer que a velocidade inicial dele é de menos 30 metros por segundo, que está contrário à orientação positiva da trajetória. E a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo. Então a aceleração de mais 10 metros por segundo ao quadrado. A posição do móvel, então em qual espaço estará o móvel, posição é espaço, no instante 4 segundos. No instante 4 segundos. Então já vou usar direto a equação horária, né? A gente já pode fazer direto S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Ó. O S já é o que eu quero, é só substituir os valores. Então vai ficar S40 menos 30 vezes 4 mais 10 vezes 4 ao quadrado, tudo dividido por 2. Então a gente vai ter um espaço de 40 menos 120 mais 80. Então a gente passa a ter aqui um espaço de 0, né, que vai dar mais 120 menos 120. Então quer dizer que ele está passando pela origem da trajetória, que é o espaço 0, letra A. Vamos fazer o 3 agora. Exercício 3. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta e combinam encontrarem-se no meio do caminho. Pedro fica parado no local marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com a velocidade constante de 9 metros por segundo. Então, o Francisco, ele tem movimento uniforme, velocidade constante, né?
No mesmo instante, Pedro começa a se mover com uma aceleração também de 0,3. Aí, a hora que o Francisco passa, ele vai na frente, o Pedro começa a se movimentar. Então, a gente vai considerar o Pedro com uma aceleração. Então, o Pedro ele passa a ter um movimento acelerado. Aí eles perguntam, a distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco é a típica questão de encontro, né? Então a gente determina as equações horárias e iguala as equações. Como Francisco é movimento uniforme, a equação do Francisco é essa aqui, ó, S0 mais VT, que é movimento uniforme, né? Ele está com velocidade constante. Então, o espaço do Francisco, eu vou considerar espaço inicial 0 para os dois, que eles partem da origem para facilitar, mais 9t, que é a sua velocidade vezes o tempo. Então, a equação do Francisco é 9t, equação horária. Já do Pedro, é movimento acelerado. Então a equação horária do movimento acelerado é essa aqui, ó, S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Aí o espaço inicial também eu vou considerar 0, né? Como se eles estivessem partindo da origem. A velocidade inicial dele também é 0, que ele parte do repouso. Então a equação horária vai ficar 0 mais 0 vezes t, mais a aceleração dele é de 0,3 vezes t ao quadrado, tudo por 2, ó. Isso aqui vai zerar, isso aqui também vai zerar, né? Então a equação do Pedro vai ficar equação do Pedro, 0,3 por 2, 0,15 vezes t ao quadrado. Aí eles vão se encontrar, ele quer saber que distância eles percorrem, né, até o encontro. Então aqui eu vou achar o tempo de encontro, depois eu volto e acho a distância. Né, tipo equação de encontro. No encontro, a gente iguala as equações horárias, né? Então, a equação horária do P é igual à equação horária do F. Então, vai ficar 0,15 vezes t ao quadrado igual a 9t. Aí eu acho o tempo de encontro, ó. Aqui a gente já pode dividir, ó, 1t aqui ao quadrado por 1t lá, ó. Então, a gente vai ter que o tempo de encontro vai ser 9 dividido por 0,15, que dá 60 segundos. Segundos porque eu estou trabalhando tudo no sistema internacional. Aí eu volto em uma das duas equações. Pode ser do Francisco. Então vai ficar 9 vezes t. Então o Francisco ele vai estar na posição 9 vezes 60. Como eu considerei espaço inicial 0, sua posição equivale à distância percorrida. Então vai ficar 540 metros, que é 9 vezes 60, né? Aí 540 metros fica a letra I. Legal? Bons estudos.